Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje vamos continuar de novo nossas aulas sobre introdução à termologia e escalas termométricas, tudo bem? Então eu vou abrir aqui com vocês, vou compartilhar minha tela da apresentação, tá? Deixa eu compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. E como eu disse na aula passada, na nossa aula de hoje nós temos algumas coisas que ficaram pendentes para a gente conversar e nós iremos fazer mais exercícios para a gente treinar as nossas escalas termométricas, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, na aula de hoje, vou falar sobre a lei zero da termodinâmica. Nós vamos estudar, nesse ano, que existem, vamos dizer assim, três leis da termodinâmica. Essa lei zero, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica é o que nós iremos estudar esse ano, tá? Então, eu vou começar com vocês com a lei zero, que vocês vão até ter questões no livro de vocês sobre ela, tá? E aí é muito importante você saber o conceito da lei zero. Como é que ela funciona? É bem simples, tá? O conceito é o seguinte: se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, então significa que eles estão em equilíbrio térmico um com o outro. Lembra o que era equilíbrio térmico da aula passada? Equilíbrio térmico é quando dois corpos que têm temperaturas diferentes trocam calor. Lembra o que era calor? Calor é energia em trânsito, em movimento. Da onde para onde? Sempre do corpo que possui a maior temperatura para o corpo que possui menor temperatura. Isso é feito de forma o quê? Espontânea. Tá? Mais para frente nós vamos entender por que esse nome espontâneo. Tá? Então, calor é uma energia em trânsito do corpo de maior temperatura para um corpo de menor. Eles trocam calor até o quê? Até que as suas temperaturas sejam iguais. Quando a temperatura é igual, o que acontece? Não trocam mais calor entre si, tudo bem? E aí nós dizemos que eles chegaram no equilíbrio térmico, ou no estado de equilíbrio térmico, beleza? Então, já sabemos que equilíbrio térmico é quando eles estão à mesma temperatura e não trocam calor entre si. Então, o que diz a lei zero? Quando eu tenho dois corpos, olha só, corpo A e corpo B, que estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, corpo C. Então, vamos lá. Corpo A está na mesma temperatura do corpo C e o corpo B está na mesma temperatura que o corpo C. Então, estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo. O que isso significa? Significa, então, que o corpo A possui o quê? A mesma temperatura que o corpo B. Logo, o corpo A está em equilíbrio térmico com quem? Com o corpo B. Beleza? Outra figura para ajudar a entender. Se eu pegar aqui um medidor de temperatura, o medidor de temperatura também é um corpo. Então, o que diz a minha lei zero? Se eu tenho um corpo, né? Se eu tenho dois corpos que estão em equilíbrio térmico com um terceiro. Então, olha só, corpo A está em equilíbrio térmico com um terceiro. Quem é o terceiro é o nosso medidor. Quanto é que está marcando? 31 graus Celsius. Corpo B está em equilíbrio térmico com o terceiro corpo. O nosso medidor está dando quanto? 31 graus Celsius. Logo, o corpo A e o corpo B vão estar entre si em quê? Em equilíbrio térmico. Qual é a temperatura que vai estar medindo aqui entre os dois? 31 graus. Beleza? Então, é essa temperatura que vai estar medindo aqui e eles vão estar em equilíbrio térmico. Bem simples, né? Bem tranquilo para se entender. Próxima. Eu falei para vocês sobre a escala absoluta. O que é a escala absoluta? A escala absoluta é a nossa escala Kelvin. Lembra lá? Escala absoluta por quê? Porque ela só permite valores positivos. Mas aí você tem que entender um pouquinho da onde que veio esse nome de escala absoluta. E aí eu vou começar falando de uma explicação do que ocasionou essa criação desse cientista para a nossa escala Kelvin, essa nossa escala chamada de escala absoluta. Então vamos lá, experimentalmente, esse físico irlandês chamado William Thomson, ou mais famosamente conhecido como Lord Kelvin, verificou que a pressão de um gás rarefeito, né, um gás acima ah, um gás, por exemplo, de montanhas e tudo mais, que é um gás rarefeito, né, diminuía
1 dividido por 273,15 do seu valor inicial, quando resfriado a um volume constante. Quanto? De 0 para menos 1 grau Celsius. Então, ele verificou que o gás ele diminuía o seu volume, né, de 1 para 273,15, né? Então, a pressão de um gás ele diminuía de 1 para 273,15. Ele concluiu que se o gás não mudasse de estado, a sua pressão seria nula na temperatura de menos 273,15 graus Celsius. E aí ele aproximou para menos 273 para ficar mais fácil. Então, olha só, o que é mudar de estado? Mudar de estado, como eu falei para vocês, quando a gente estava falando de estado de agregação da matéria, o que eram nossos estados de agregação da matéria? Você lembra? Sólido, líquido e gás. Mudar de estado significa dizer que nossa substância vai transitar entre um desses três estados. Ela vai mudar de sólido para líquido, ou de líquido para gás, ou o inverso pode acontecer. E aí ele fala que esse gás aqui, ele não mudou de estado que ele estava analisando a essa pressão e essa temperatura. Continuando. A esse estado térmico, em que se anularia a pressão do gás, foi dado o nome de zero absoluto, tá? O limite inferior de temperatura. Então, o que seria esse zero absoluto? O zero absoluto seria o momento em que as moléculas daquela substância estariam no seu menor nível de energia possível. Então, por exemplo, lembra lá quando eu falei para vocês o que é energia térmica? Energia térmica é o quê? É o movimento associado, a energia de movimento associada, ou a energia associada ao movimento das moléculas de uma certa substância. Então, quanto mais elas estiverem se movimentando, quanto mais energia cinética, que é a energia de movimento, de velocidade que elas tiverem, maior é a sua temperatura. Lembrando que quanto mais elas estiverem se agitando, maior é o quê? O grau de agitação dessas moléculas. Esse zero absoluto é o quê? É o menor nível de energia dessas moléculas. É o que nós dizemos assim, é o limite dessas moléculas estarem praticamente paradas. Elas não vão estar em repouso absoluto, mas elas vão estar praticamente em repouso, paradas, tá? E aí, continuando. Todas as tentativas para alcançar esse zero absoluto, elas falharam. Por quê? Porque é muito difícil você alcançar o zero absoluto para fazer com que as moléculas, de fato, de uma substância possam parar, tá? E aí ele fala, continua aqui o experimento. Ele é inatingível, embora seja possível aproximar-se dele indefinidamente. À medida que a temperatura de um corpo se aproxima do zero, que nós chamamos de zero absoluto, que é na escala Kelvin, o zero. Cadê minha ponteira? Tá aqui, ó. Na escala absoluta, lembra? Na escala Kelvin. A energia cinética das suas moléculas, o que é a energia cinética das moléculas? Lá no primeiro ano, a energia cinética das moléculas, ela é o quê? É a energia associada à sua velocidade. Então, é mv quadrado, beleza? Sobre 2. É a energia associada ao movimento das moléculas. Isso aqui é velocidade, isso aqui é massa, tá? E ele fala, a energia cinética de suas moléculas tende para um valor finito, que se denomina energia do ponto zero, tá? Que apesar do nome, ela não é nula, não é zero, tá? É só para poder aproximar o que foi visto, o que foi, como é que eu posso dizer? É só para aproximar o que foi tentado ver na teoria, tá? Então, ele disse que existia um ponto, uma temperatura, onde o grau de agitação das moléculas se aproximava de zero. Isso pode acontecer na prática? É muito difícil, mas aí ele fez uma aproximação e aí disse que existia uma energia em torno desse ponto zero, em que o grau de agitação das moléculas poderia ser aproximadamente nulo. Tá? Com base nesse estado térmico, Lord Kelvin estabeleceu, nesse ano aqui, a escala absoluta que hoje leva o seu nome. A origem zero da escala Kelvin é o zero absoluto e a unidade adotada é o Kelvin, que é o símbolo K, cuja extensão é igual
a do grau Celsius. A gente vai já ver o que é essa extensão. Assim, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de temperatura de 1 grau Kelvin. Lembra lá quando eu botei as equações para vocês? A variação de temperatura de grau Celsius, lembra? Era igual à variação de temperatura em graus Kelvin. Eu posso cancelar esse 5 com esse, vai sobrar apenas o quê? A variação de graus Celsius é exatamente igual ao quê? A variação em Kelvin, temperatura absoluta. Beleza? E o que é esse nosso zero absoluto? Que é o menor nível de energia das nossas moléculas. É esse zero aqui, ó, na escala absoluta. Qual é a escala absoluta? É a escala Kelvin. Tá? E quanto equivale 0 Kelvin, que é o nosso menor nível de energia, nosso ponto de partida da escala absoluta, em graus Celsius? Equivale a menos 273 graus Celsius. Beleza? E aí nós temos a nossa tabela normal. Lembra lá como é que eu monto a transformação de escala termométrica de Kelvin para Celsius? Se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, o que eu tenho que fazer? Eu pego uma medida em Celsius e somo com quanto? 273. Se eu quero transformar de Kelvin para Celsius, o que eu faço? Pego uma medida em Kelvin e o que eu faço? Subtraio de 273. Beleza? Então, essa é a nossa equação. É bem simples, tá? A gente vai fazer mais questões para a gente poder estar botando em prática isso daí. Aqui são as nossas equações que a gente falou na aula passada, beleza? Aqui são as igualdades. Se você quer transformar uma escala de Celsius, vou botar aqui Celsius para Fahrenheit. Se eu quiser fazer isso, o que eu tenho que fazer? Igualar essas duas equações aqui. Então, vai ficar θc dividido por 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Se eu quero fazer de Celsius para Kelvin, o que eu tenho que fazer? Vou fazer essa igualdade aqui, θc sobre 5, vou fazer essa igualdade aqui, essa equação com essa equação aqui, beleza? Vai ser igual ao quê? A T menos 273 dividido por 5. Cancelo, cancelo, sobre o quê? θc é igual a T menos 273. Tranquilo? Professor, e se eu quiser transformar em alguma questão e me pedir de Fahrenheit, tá? De Fahrenheit para Kelvin, posso fazer? Pode, normal. Como é que eu faço? Pego essa equação aqui e igualo a essa terceira equação. Então, como é que fica? θf menos 32 sobre 9 vai ser igual a T menos 273 sobre 5. E aí resolvo a minha transformação de escala termométrica. Tranquilo? Professor, e essas igualdades aqui, o que é? Você lembra? Isso aqui está relacionado com a minha variação de temperatura, que nós falamos na aula passada. O que é uma variação? Se eu tenho, por exemplo, ΔC, é a variação de temperatura de quem? De Celsius. Então, quem que vai estar aqui nessa variação? Vai ser a temperatura de Celsius final, tá? Final, menos a temperatura de Celsius, o quê? Inicial. Beleza? Essa aqui, quem vai ser? Vou botar aqui, ó. Quem vai ser essa daqui? ΔF. Quem vai ser? Vai ser a temperatura de Fahrenheit final menos a temperatura de Fahrenheit inicial. E essa daqui, de Kelvin, quem é que vai ser? A de Kelvin vai ser a temperatura de Kelvin final menos a temperatura de Kelvin inicial. Beleza? Então, estão aqui, ó, as nossas variações de temperatura. E aí eu posso igualar elas, professor? Posso, através dessas minhas equações que eu coloquei aqui do lado. Ó. Se eu quero comparar a variação de Celsius com Fahrenheit, o que eu faço? Igualo essas duas equações aqui. Se eu quiser fazer Fahrenheit com Kelvin, o que eu tenho que fazer? Só um instantinho.
tá? Deixa eu só tirar essas mensagens aqui. Então, o que nós temos que fazer se eu quiser fazer... Deixa eu só botar de novo o meu ponteiro. Vamos lá, meu ponteiro. Então, se eu quiser fazer... Deixa eu aqui desligar aqui o celular, só um instantinho. Se eu quiser fazer a comparação entre essa escala termométrica com essa daqui, a variação de temperatura, o que eu faço? Igual essas duas. E assim por diante. Tudo bem? Deu para entender, né? Então, vamos para os nossos exercícios de fixação. Vamos lá. Primeiro exercício. O estudante resolveu criar uma escala G, indicando os graus no nome dele, Greg. Nessa escala, o ponto de gelo é 10 graus Greg, enquanto o ponto do vapor é 40. Levando em conta essas informações, qual é a leitura na escala G que tem o mesmo valor lido na escala de Celsius? Existem exercícios, como eu falei para vocês na aula passada, que você que vai ter que montar a escala. Então, vai ser o seu trabalho montar a escala. Lembra lá das grandezas termométricas? É quando eu pego qualquer outra variável ou escala que foi criada e comparo com a escala conhecida ou com as escalas termométricas em geral, tá? Então, nesse caso, nossa grandeza termométrica vai ser quem? Essa escala que foi criada. Então, você vai fazer uma comparação. Você vai criar essa escala, tá? Então, vamos colocar do lado. Quem ele está comparando? Graus G com quem? Com graus Celsius. Ele falou o quê? Que o ponto de gelo nessa escala G é 10 graus na escala G, que equivalem a quanto na escala Celsius? Você fala, é ponto de fusão, então equivale a 0. Ele falou que 40 equivalem a quanto? A 100. Beleza? E aí a pergunta dele é, qual é a leitura na escala G que tem o mesmo valor em Celsius? Então, eu vou colocar aqui o mesmo valor. Então, vou chamar de θ, e aqui eu também vou chamar de θ, para dizer que é o mesmo valor. O que eu tenho que fazer agora? Fazer aquilo que eu ensinei para vocês. Menores distâncias pelas maiores, menores distâncias pelas maiores. Então, como é que eu vou fazer? Vai ficar θ menos 10 é igual a 40 menos 10. Isso vai ser igual ao quê? Θ menos 0 é igual a 100 menos 0. Menores distâncias com as maiores. Logo, o que a gente vai ter? Θ menos 10 dividido por 30 é igual a θ dividido por 100. Tranquilo? Vamos resolver. Meio pelos extremos, como é que vai ficar aqui? 100 vezes θ menos 10 é igual a 30 θ. Então, aqui vai ficar o quê? Distributivo, realiza distributivo, vai ficar 100 θ menos 1000 é igual a 30 θ. Passa todo mundo que tem θ para um lado e quem não tem para o outro. Então, aqui vai ficar 100 θ menos 30 θ é igual a 1000. Então, 100 menos 30, 70, é igual a 1000. Cancela 0 com 0. Sobrou quem? θ é igual a 100, dividido por 7. Quanto é que vai ser esse valor? Vou pegar aqui, 100 dividido, tem a minha calculadora, 100 dividido por 7, eu vou ter 14,28. Então, aqui vai dar 14,28. Que graus que vai ser aqui? Como os dois têm a mesma medida, então esse aqui pode ser tanto graus Greg quanto graus Celsius. Beleza? Porque é a mesma medida. Tranquilo? Próxima. O médico precisava medir a temperatura de um paciente, mas ele só dispunha de um termômetro antigo, quase sem marcas em virtude do desgaste. Ele pegou esse termômetro e colocou em um recipiente onde havia uma mistura de água e gelo. A coluna de mercúrio desceu até se estabilizar em 5 centímetros, medida com uma régua a partir do bulbo. Na sequência, acrescentou água fervente em outro recipiente e, ao colocar o termômetro, a altura da coluna se estabilizou em 60. Desse modo, ao utilizar o termômetro no paciente e aguardar o equilíbrio térmico,
notou que a coluna atingiu uma altura de 25,9 centímetros. Qual é essa temperatura em graus Celsius desse paciente? Então, vamos lá, grandeza termométrica. Ele está comparando quem? A altura com quem? Com graus Celsius. Então, quem que ele comparou? Quando ele colocou água e gelo, temperatura de fusão. Quanto é que está a temperatura de fusão? 5 centímetros. Quanto equivale essa temperatura em graus Celsius? 0 graus Celsius. 60 centímetros quando ele colocou água fervente. O que é água fervente? É 100 graus Celsius, que é quando eu tenho a temperatura de evaporação da água. E aí ele falou que chegou a uma certa altura, 25,9, e ele quer saber quanto equivale isso em graus Celsius. Vamos resolver? Novamente, menores distâncias com as maiores, iguala, e menores distâncias com as maiores distâncias. Então, vamos resolver aqui. Vou colocar aqui do lado. Então, vamos montar a nossa equação. Então, vai ficar 25,9 menos 5, dividido por 60 menos 5, é igual a θc menos 0, dividido por 100 menos 0, ok? Fazendo isso aqui, quanto é que dá? 20,9 dividido por 55 é igual a θc menos 100. Vamos resolver? Meio pelos extremos, como é que fica? Vai ficar, de um lado, 2090 é igual a 55. Deixa eu apagar aqui, acabei errando. Planeta, 55, o quê? θc. Não é isso? Então, θc vai ser o quê? 2090 dividido por 55. Então, quanto é que vai ser essa temperatura em Celsius? Deixa eu fazer aqui, 2,90 dividido por 55, 38. Então, aqui a resposta vai ser 38 graus Celsius. Perfeito? Tranquilo? Bem de boa, né? Vamos lá, para a próxima. Pergunta dele. Qual o valor na escala Fahrenheit que corresponde ao menor nível de energia das moléculas de um corpo? Lembra lá, menor nível de energia é o quê? O nosso zero absoluto, zero na escala Kelvin. Então, ele quer saber qual é o valor na escala Fahrenheit que corresponde ao menor nível de energia. Então, eu quero comparar o quê? Você lembra? Escala Fahrenheit com escala o quê? Kelvin. Quanto é que quanto é que vale a temperatura de fusão na escala Fahrenheit? Você lembra? 32 Fahrenheit. E em Kelvin? Você lembra? 273. A temperatura de evaporação? 212 Fahrenheit. E aqui quanto é que vale? 373. Ele quer saber o seguinte, quanto é que vale essa temperatura em Fahrenheit para o menor nível de energia? Quanto é que é o menor nível de energia? O zero absoluto, que é o zero. E aí você vai ter que fazer o quê? Ou você pode montar a primeira equação e fazer depois a substituição, ou você pode montar a própria escala daqui. Vamos fazer usando a equação que nós conhecemos. Como é que é a equação que a gente conhece? Você lembra? Posso fazer aqui, ó. Posso pegar qualquer valor aqui ou aqui, tanto faz. Quanto é que fica aqui? Pode ser assim, né? Temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 212 menos 32 é igual a temperatura em Kelvin menos 273, 373 menos 273. Posso fazer assim. E aí, como é que fica aqui? Aqui vai ficar TF menos 32 sobre 9, né? Você lembra quando a gente faz as simplificações? É igual a TK menos 273 dividido por 5, né? Qual é a temperatura absoluta? É o zero. Então, vamos substituir. Então, aqui vai ficar zero. Quanto é que vai ficar, então? TF menos 32 sobre 9 é igual a menos 273 dividido por 5, porque substituir por zero. Vamos resolver meio pelos extremos? Como é que fica? 5 vezes TK menos 32 é igual a 9 vezes menos 273. Vamos resolver isso aqui? Resolve fazendo a distributiva.
5TK menos 160 vai ser igual a quanto? Menos, deixa eu resolver isso aqui, 273 vezes 9 é 2.457. Então, 2.457. Vamos resolver? 5TK, opa, TK não, é TF, né? Deixa eu trocar aqui, tá? Acabei de ver aqui. Um errinho. Aqui não é TK. TK eu já substituí, tá? Aqui é TF, beleza? Com TK eu já fiz a substituição. Então, aqui vai ser TF, temperatura em Fahrenheit, TF e TF. Então, aqui vai ser 5TF é igual a menos 2.457 mais 160. 5TF é igual a, deixa eu fazer essa subtração, menos 160, vai dar 5TF é igual a 2.297. Fazendo a divisão, 2.297 dividido por 5, quanto é que vai dar essa divisão? Vai me dar TF é igual a menos 459,4 graus Fahrenheit. Tranquilo? Então, quanto é que é o zero absoluto na escala Fahrenheit? Vai valer menos 459,4 graus Fahrenheit. Tranquilo? Próxima. Aí vem as nossas questões de gráfico. Tem muitas questões de escalas termométricas que envolvem gráficos, tá? E aí vocês precisam treinar e a gente vai treinando junto. Aqui eu tenho um gráfico e ele fala, o gráfico abaixo mostra como estão relacionadas as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. No inverno, a temperatura na cidade de Nova York ela chega a atingir o valor de 10,4 Fahrenheit. Na escala Celsius, quanto é que vale esse valor? Nós já sabemos que isso daí se trata de apenas de uma substituição nas nossas equações de escalas termométricas. Mas eu botei essa questão para você entender como visualizar num gráfico, para poder, quando você vê um gráfico diferente, você conseguir interpretá-lo da maneira correta e montar suas escalas, beleza? Então, como que você montaria essa escala? Você tem um gráfico de Fahrenheit, tá? Fahrenheit. Por quê? Por quem? Por Celsius. Então, o que que você faz primeiramente quando você vê um gráfico? Se está comparando duas escalas, você monta as duas escalas. Então, de um lado é Fahrenheit, do outro é Celsius. Quem que ele está botando aqui? Vamos lá. Em Fahrenheit, começou aonde o gráfico? Começou em 32. Então, você bota 32 aqui, Fahrenheit. Ó. Tá vendo aqui? Ó, o gráfico começou, a reta começou a aumentar a partir do 32. Esse 32 equivaleu a quanto na escala de Celsius? Esse 32 equivaleu a quanto na escala de Celsius? Equivaleu a 0. Então, você bota aqui, ó, 0. O 212, onde parou, você marca aqui. E ele equivaleu a quanto na unidade, na escala de Celsius? 100. E aí você compara aqui, ó, 100 graus Celsius, beleza? E aí ele pergunta quanto equivale 10,4 na escala de Celsius. Aí é fácil, né? Você já montou as suas escalas, ó, já montou as correspondências e faz aquilo que eu ensinei para você. Menores distâncias, divide pelas maiores e iguala menores distâncias com as maiores. E aí monta a tua equação. 10,4 menos 32. Ou melhor, aqui eu montei errado, tá? Deixa eu montar de novo aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui tem só um detalhe, tá? Porque 10,4, deixa eu apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. O 10,4 ele não está entre 32 e 212, tá? Então, como é que vai ficar? Deixa eu botar aqui de novo. 10,4 ele está aqui embaixo, ó. Vai ficar 10,4 Fahrenheit. Por isso que você tem que ter atenção na montagem da sua escala termométrica. Então, olha só, ele está abaixo de 32, então você bota aqui. Então, quanto é que vale esse 10,4 na escala Celsius? Pronto, agora você montou, aí você vai fazer, ó, menores distâncias para as maiores. Menores distâncias para as maiores, beleza? Então, vamos lá, 32. Apagar aqui, só essa vírgula.
Então, 32 menos 10,4 dividido por 212 menos 10,4 é igual a quanto? Θc, opa, 0, né? Borracha. Então, vai equivaler a 0 menos θc, 100 menos θc. Beleza? Então, vamos resolver isso aqui. Quanto é que vale? Vamos fazer meio pelos extremos. Aqui vai ficar quanto? Deixa eu fazer na minha calculadora. 32 menos 10,4 vai ficar 21,6 dividido por 212 menos 10,4 vai dar 201,6. Você faça comigo aí na sua casa, tá bom? Menos θc, e aqui vai ficar 100 menos θc. Deixa eu voltar. θc, beleza? Vamos resolver? Meio pelos extremos aqui. 201 vai ficar menos 201,6 θc. Vai ser igual a quem? 21,6 vezes tudo isso aqui, ó, 100 menos θc. Vamos resolver? Aqui você vai fazer a distributiva. Vai ficar menos 201 θc é igual a... Quanto é que dá aqui? Vai ficar 21.600 menos 21,6 θc. Bota todo mundo que tem o θc para um lado e quem não tem para o outro. Então, quanto é que vai ficar aqui? Menos 201,θc, opa, vírgula 6, né? 21,21, 201, isso, 201,6, 201,6 θc, mais 21,6 é igual a quanto? 21.600. Vou fazer aqui, ó, essa subtração. 201,6 menos 21,6. 180. Então, vou colocar bem aqui, ó. 180 menos, né? 180 θc vai ser igual a quanto? 21.600. θc, então, é 21.600 dividido por 180. Cancela 0 com 0. Né? θc vai ser menos quanto? Vai ser 2.160 dividido por 18, que vai dar menos quanto? 120 graus Celsius. Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa resposta. Então, quanto é que vale 10,8 graus Fahrenheit? Vale quanto? Menos 120 graus Celsius. Tranquilo? Beleza? Façam em casa, junto comigo, vejam se está tudo corretinho. Próxima. Temos dois termômetros, um na escala Celsius, desconhecido, um na escala Celsius e o outro desconhecido. O ponto de vapor na escala Celsius é 100 e na escala Celsius 110. Então, vamos montar aqui a escala de novo. Um ele botou a escala Celsius, o outro ele colocou na escala X. Quando um é 100, ele fala que o outro é quanto? 110. Foi constatado que nas duas escalas tivemos a mesma leitura de 50. Então, nas duas escalas, nós tivemos a mesma leitura de 50 graus. Então, quando aqui era 50, aqui também era 50, só que na escala de X. Se o ponto de gelo na escala Celsius é igual a 0, então, ponto de gelo na escala Celsius é 0, esse mesmo ponto na escala de X, quanto equivale? Na escala de X, quanto equivale? Então, vamos atrás dele. Então, menores distâncias dividido pelas maiores, iguala menores distâncias pelas maiores. Como é que fica? 50 menos 0 é igual a 100 menos 0. Vai ser igual a quanto? 50 menos x é igual a 110 menos x. Ok? Vamos resolver? Simplificando aqui. Jogar para cá, para o outro lado. Ó. 50 dividido por 100 é igual a 50x menos x, 110 menos x. Ok? Vamos fazer aqui. Eu posso fazer uma simplificação? Posso. Aqui eu posso fazer por 50, né? Divide todo mundo por 50. Aqui por 50, né? 50 por 50 dá 1. Aqui, 100 por 50 dá quanto? Dá 2. Então, vamos fazer agora meio pelos extremos. 1 vezes tudo isso aqui vai ser 110 menos x.
E 2 vezes tudo isso daqui vai ser quanto? Eu vou já fazer direto, para a gente ganhar tempo. Vai ser 2 vezes 50 dá 100, e 2 vezes menos x dá menos 2x. Correto? Então, como é que vai ficar? Passa todo mundo quem tem x para um lado e quem não tem para o outro. Menos x mais 2x é igual a 100 menos 110. Correto? Então, quanto é que vai ficar isso aí? Menos x mais 2x vai ficar x. 100 menos 110 vai ficar menos 10 graus, o quê? Grau x. Então, quanto é que vale 0 graus nessa outra grandeza termométrica? 0 vai valer quanto? Vai valer menos 10 graus x. Tranquilo? Próximo. Os termômetros são instrumentos utilizados para efetuarmos medidas de temperatura. Os mais comuns se baseiam na variação de volume sofrida por um líquido considerado ideal, contido num tubo de vidro cuja dilatação é desprezada. Num termômetro em que se utiliza mercúrio, o que nós vemos? Vemos a coluna desse líquido subindo 2,7 centímetros para cada aquecimento. Se liga nessa palavra aqui, tá? Aquecimento. O que ele significa? Variação de quê? De temperatura, ok? Então, vamos ter que usar aquela outra fórmula lá. Então, para uma variação em graus Celsius que equivale a 3,6, houve um aumento da coluna de mercúrio de quanto? 2,7. Se a escala termométrica fosse em Fahrenheit, para um aquecimento de 3,6, quanto que a coluna de mercúrio subiria? Então, vamos lá. Se eu tivesse uma variação de Fahrenheit de 3,6, quanto que haveria de aumento de altura? Qual a informação que ele te deu no problema? Que a variação de Celsius houve esse aumento. Logo, para você poder fazer uma regra de 3, você vai ter que transformar isso aqui em quê? Em variação na escala de Celsius, para poder usar a regra de 3. Então, vamos lá. Como é que eu faço para transformar a variação de Fahrenheit para Celsius? Eu faço aquela minha formulazinha. Ó. Variação de Celsius sobre 5 é igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Quanto que eu quero transformar? 3,6. Então, aqui vai ficar θc, delta θc sobre 5 é igual, vamos fazer substituição, 3,6 sobre 9. Então, meio pelos extremos, 9 ΔC vai ser igual a 5 vezes 3,6. Quanto é que fica isso aqui? Ó? θc vai ser 3,6 vezes 5, 18. Aqui vai dar 18 dividido por 9. Quanto é que dá isso aqui? 2. 2 graus Celsius. Logo, qual é o que você chega? Perdão, não é corona. Então, vamos lá. Se a minha variação de 3,6 deu 2,7 de aumento, né? Então, significa que 2 graus Celsius vai valer quanto? X. Então, faz meio pelos extremos. Então, vai dar quanto? 3,6x é igual a 2 vezes 2,7. Então, 3,6x é igual a... Deixa eu fazer esse cálculo. 2,7 vezes 2 dá 5,4. Aí é só correr para o abraço, né? X é 5,4 dividido por 3,6. Vou fazer essa conta aqui, vai me dar o resultado de 1,5. Então, quanto que houve de aumento? 1,5 centímetros. Tranquilo? Perfeito? Depois tentem aí em casa, tentem fazer, tá? Na verdade, é 1,5. Tranquilo? Então, cadê só confirmar se a escala termométrica fosse Fahrenheit? Para um aquecimento de 3,6, a coluna de mercúrio subiria 1,5. Tranquilo? Próxima. Uma panela com água é aquecida de 25 para 80. Qual é a variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit? Então, olha só, ela é aquecida. Se ela é aquecida, houve o quê? Variação de temperatura. Novamente. Então, vamos lá. Que escala é essa? Celsius. Então, eu tenho aqui, ó, variação de Celsius é o quê? Temperatura de Celsius final menos temperatura de Celsius inicial.
Quem é a final e quem é a inicial? Final, 80. Inicial, 25. Quanto é que dá isso daí? 80 menos 25, 55 graus Celsius, ok? E ele quer essa variação em quais escalas? Kelvin, Fahrenheit. Vamos lá. Eu sei que na escala de Celsius para Kelvin, eu sei que é o quê? Igual, que a mesma variação de Celsius é a mesma de Kelvin. Logo, é igual, 55 Kelvin, ok? E para Fahrenheit, eu tenho que ΔC sobre 5 vai ser igual a quem? ΔF sobre 9. Quero transformar de Celsius para Fahrenheit em termos de variação. Então, aqui vai ficar 55 sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. E aí eu resolvo. Quanto é que vai ficar? 5 ΔF é igual a 55 vezes 9. 5 ΔF vai ser quanto? Vou fazer aqui com vocês. 55 vezes 9 vai dar 495. 495. Então, ΔF é 495 sobre 5. Quanto é que dá isso daqui? Dividido por 5 vai dar 99 graus Fahrenheit. Então, está aqui a nossa resposta. Viu que é bem tranquilo? Quando se trata de variação, é bem simples de ser resolvido, tá? Próxima. Última questão para a gente resolver, envolvendo gráficos, tá? Comparando-se as escalas E de um termômetro e uma escala Celsius, obteve-se esse gráfico de correspondência entre as medidas. Então, está aqui as medidas da escala de E e de Celsius. Quando o termômetro Celsius estiver registrando 90, quanto é que vai estar marcando no termômetro E? Então, o que você tem que fazer? O desenho das duas escalas sendo comparadas. Então, vamos lá. Escala E e escala Celsius. Ele falou o seguinte, onde é que começou o E? Começou aqui, ó, em menos 10 e foi subindo até chegar em 90. Então, quando eu tinha aqui, ó, menos 10 na escala E, quanto é que valeria em Celsius? O menos 10 equivale em quanto? Ó, você vai andando com o gráfico, vai até 0. Então, vai ser 0 aqui. Quando chegou no gráfico em 90, quanto é que valia na escala Celsius? 50. Então, quando chegou em 90, aqui valia 50. A pergunta do problema é, quando valer 90, 90 está acima de 50, então está aqui em cima. Quando chegar em 90, 90 Celsius, quanto que vai valer aqui, ou aqui, ou aqui? Quanto que vai valer nessa escala aqui, ó? Nessa escala é aqui. Montou a tua escala. Então, você vai montar agora a equação. Menores distâncias com as maiores, menores distâncias com as maiores. E faz a igualdade. 90 menos 10 dividido por E menos 10. Lembra que o menos é da fórmula? Igual a 50 menos 0 dividido por 90 menos 0. Tudo bem? Vamos lá resolver. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar 90 mais 10, 100. E menos com menos dá mais. Então, vai ficar E mais 10. Tudo isso igual a quanto? 50 dividido por 90. Posso simplificar? Posso simplificar 0 com 0. Então, quanto é que vai ficar isso aqui? 100 dividido por E mais 10 é igual a 5 sobre 9. Vou resolver aqui meio pelos extremos. 9 vezes 100, 900. Vai ser igual a 5E mais 50. Bota todo mundo para um lado que não tem o E e todo mundo que tem do lado oposto. 5E é igual a 900 menos 50. Então, 5E é igual a 850. Fazendo essa divisão, a gente vai ter 850 dividido por 5. Quanto que vai me dar minha resposta? Vai ser 170 graus E. Ok? Então, a nossa resposta é a nossa letra D. Pessoal,
Por hoje é só, eu encerro aqui, tá? Deixa eu colocar a minha carinha aqui, eu vou salvar para vocês, ok? Salvei aqui para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tudo bem? Abraço.